Muito bem, então iniciamos a gravação, né? Boa tarde a todas e todos, todas as pessoas, e vamos fazer então nossa reunião mensal, né? Do grupo Projetos Interdisciplinares em Educação, né? Ah, nossa, fica aparecendo a transcrição aqui do lado, deixa eu desligar. Então, para hoje, a gente vai pensar, né, nessa abordagem do que o pessoal da educação chama de temas sociocientíficos, porque parece que é só alguns, né? Na verdade, todos os temas que a gente aborda ou são, né, científicos e fazem parte da sociedade, né? Mas esse enfoque em temas assim que causam discussões, né? Que são temas, vamos dizer, temas polêmicos que podem levar a diferentes posições perante a questão, né? E como que esses temas podem ser tratados e que tipo de interdisciplinaridade a gente pode construir a partir deles, né? Então, a gente trouxe, né? Eu e a Fabi trouxemos esse tema para hoje, porque na verdade a gente está preparando um curso de extensão, tá? Que vai focalizar por aí. São dois cursos de extensão que a gente está preparando, que vão ser oferecidos pelo Lumen, né? Um é esse, tratando temas sociocientíficos, e o outro nós vamos trabalhar a, a diversidade, né, na ciência, né? Por isso que a gente está trabalhando já desde o semestre passado com temas trazendo mulheres negras na ciência, trouxemos educação quilombola, né? Vamos trazer outras coisas também, indo por esse caminho, pensando em ir mais além, né? Além da gente reconhecer a diversidade, a pergunta é: o que nos une nessa diversidade, né? E a minha resposta é trabalhar com conceitos, certo? Mas tem outras, né? Conceitos e construção de consensos, né? Mas tem outras. Então, a gente vai hoje trabalhar, abordar essa questão dos temas sociocientíficos e mais adiante vamos falar um pouco da questão da diversidade na ciência, que aí também vocês vão participando dos debates, né, trazendo as questões, as críticas, as contribuições sobre isso, né? Ah, então, eu vou chamar o nosso coordenador para falar depois, que agora ele deve ter ido pegar uma água, então, não apareceu. Você quer falar alguma coisa, Zé, para começar? Não, só desejar aí um bom trabalho no semestre, parabenizar o grupo pelo evento da semana passada, que foi top de linha. A Lena estava comentando aí que a questão do conhecimento tradicional e conhecimento científico é um mega tema para a gente discutir. E parabéns para o grupo, aí está avançando na proposta do Lumen aí de aprofundar temas e propor debates. Bom trabalho, Lena, Fabi Ah, e todo mundo. obrigadão, Zé. Então, vamos lá, então, passar a palavra para a Fabi para fazer começar, né, disparar, trazer questões aí para a gente começar a discussão. Muito bem. Então, boa noite a todos, a todas, né? Então, uma alegria estar junto com vocês mais uma vez. A ideia, de fato, é eu fazer uma fala inicial, não muito longa, né? Para que a gente possa também ter esse espaço de debate. Eu preparei um PowerPoint, porque eu gosto da parte visual, então eu sempre acho que fica mais, mais legal, né? A gente conseguir visualizar. Eu só vou aqui compartilhar com vocês, rapidinho. Oi, Silvana, bem-vinda. Nova no grupo, já tá bem-vinda. Oi, obrigada. Boa tarde a todas. Boa tarde. Conseguem ver aí minha projeção? Sim. Sim? Então, Sim. Eu não consigo ver vocês. Qualquer coisa que você quiser interromper, quiser parar, não precisa esperar terminar de falar, pode interromper. A ideia é que a gente faça, de fato, essa conversa, né? Então, como a professora Helena disse, a gente está preparando, então, esses cursos de extensão
E um dos cursos que a gente está preparando é esse Ciência e Ensino, temas sociocientíficos em projetos interdisciplinares. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia da interdisciplinaridade e desses temas, né, que podem causar até uma certa questão, uma certa problematização, e o que a gente sempre fala, né, dessa questão da reflexão crítica, do pensamento crítico, nesse bom sentido, né? Então, como que a gente pode também levantar essas questões com criticidade, né, com critérios. Então, falando do meu lugar de professora, né, como que a gente vê o estudo de ciência atualmente, né? Então, a gente vê essa ciência sendo fragmentada, essa ciência departamentalizada, a gente vê que cada um no seu departamento vai trabalhar física, química, biologia, matemática. Dificilmente você consegue encontrar dentro dos colégios departamentos que trabalhem juntos, ou mesmo professores que tenham a disponibilidade, né, e tenham o desejo, e tenham essa prática do trabalho junto, interdisciplinar. Então, você tem essa ciência que, quando você entrega para o aluno, você entrega para o aluno desfragmentada, né? No sentido de que eu tenho a biologia, eu tenho a química, eu tenho a física, e dificilmente quando o aluno chega lá no 9º ano, ou mesmo no fim do ensino médio, é difícil para ele responder uma questão de bioquímica, por exemplo, na FUVEST, porque para ele química uma coisa, biologia é outra. Né? Então fica uma coisa... Fabi, a tela que você está compartilhando é a tela geral, não está o seu PowerPoint ainda não. Não? Não, Peraí, acho que você tem que apertar compartilhar conteúdo. Peraí, compartilhar. Tela, janela ou guia. Tentei, deixa eu ver aqui. Acho que é tela. Você compartilha a tela, daí você abre o PowerPoint e entra direitinho. Pode. Ah, beleza. Agora põe para projetar. Não, isso. Agora né? sim. Agora sim. Agora sim. Oi? Então é Maravilha. isso. Então, beleza. Então é isso. Então a gente tem essa questão da fragmentação da ciência dentro da escola, né, falando aqui do meu lugar de professora, e a gente tem essa formação versus a deformação, né, a deformação. A gente tem, na verdade, um desserviço que a gente faz com o aluno, que é tentar mostrar para ele colocar a ciência dentro de caixinhas, né? E aí isso não condiz com a complexidade dos problemas atuais que a gente tem, principalmente para tratar. Hoje em dia, ainda com outras áreas que estão chegando, né? Tecnologia, a inteligência artificial. Então, hoje mesmo a gente estava tendo uma discussão aqui na escola, que eu estava dando uma aula de STEM, e a gente estava discutindo sobre as novas, como que, por exemplo, uma impressora a laser ou uma impressora 3D, ela poderia ajudar no tratamento de uma doença, né? Enfim. Então, a gente precisa pensar nessa ciência como um todo, né, e não só departamentalizada. Então, existe uma necessidade de um trabalho interdisciplinar entre as disciplinas, não só aqui nos colégios, mas também a gente conseguir pensar isso na formação de professores, né? E o que eu penso que é interessante é que, como a história da ciência, ela pode ajudar nessa questão interdisciplinar. Então, o que é a história da ciência? Ela é importante para o trabalho, para o ensino de ciências, isso a gente já vem discutindo há muito tempo, a professora Lena já vem tratando disso, mesmo antes de eu entrar na PUC, enfim, desde muito tempo atrás, né? Então, eu fui até resgatar um texto dela e da professora Ana, que vem falar dessa questão da história da ciência e interdisciplinaridade, dizendo lá da década de 80 que você teve uma aproximação entre a educação e ciência e a história da ciência, justamente pela importância de a gente entender os processos dentro do seu próprio tempo. Né? E você tem essa valorização na BNCC, não só por professores e por pessoas que trabalham com escola, mas também por autores da história da ciência. Então, essa valorização de como eu ensino a ciência dentro do seu próprio contexto. Aí eu trouxe aqui uma citação da professora Ana, só para ilustrar, né, que devo desencapar a malha analítica metodológica de minha ciência de origem e ver de que maneira posso conectar os fios ali encontrados com os de outras teorias. Estabeleça uma interface com o meu objeto de estudo. A conexão desses vários fios através de várias malhas relacionadas me levariam a observar o mesmo objeto de estudos em diferentes níveis. Isso na história da ciência a gente vê muito, né? Isso é muito legal. A gente fala quando a gente vai escolher um objeto de trabalho, um objeto de estudo, a gente vê que o mesmo objeto de estudo, ele pode ser estudado, né, por diversos vieses e diversas
diversas linhas diferentes, diversas disciplinas, então eu posso estudar o mesmo autor e nele eu posso estudar arte, eu posso estudar a ciência da época, eu posso estudar, enfim, outras disciplinas envolvidas. Aí uma coisa que eu trouxe também é a questão de qual história da ciência que a gente gostaria de trabalhar com os alunos, né, e pensar nessa interdisciplinaridade também. Então, a perspectiva historiográfica tradicional da história da ciência é aquela que a gente já estudou bastante, falando sobre a ciência que avança progressivamente. Então, quando a gente seleciona o que deu certo da ciência, são aquelas teorias que sempre ganham, que estão sempre nos nossos livros, né, a questão dos precursores, dos pais, da pseudociência. Aqui, além dos biólogos, se eu perguntar para você quem é o pai da genética, tenho certeza que todo mundo vai me dizer que é o Mendel. Né? Ou se eu falar para vocês quem é o pai da evolução, vai todo mundo dizer aqui que é o Darwin. Todo mundo não, vocês já sabem que não é, né? Que a gente já não trata mais dessa forma. Mas se eu chego numa sala de aula e pergunto isso, ou numa formação de professores que não têm esse conhecimento da história da ciência, a gente vai ter essas respostas. Então, essa é uma perspectiva historiográfica que está ultrapassada, que a gente não quer mais para os nossos alunos, né? Porque a gente quer ir além, a gente quer mostrar essa perspectiva historiográfica atual, que ela vai trazer essa continuidade, ruptura de ideias, que ela vai trazer essa construção da ciência dentro do seu contexto, com a interface entre diversas áreas de conhecimento. Eu preciso de várias ideias diferentes para entender por que tal fato aconteceu, por que tal estudioso da ciência escreveu aquela teoria. E aí também algumas questões de pensar qual tipo de interdisciplinaridade que a gente vai fazer, né? Então, será que tudo é interdisciplinaridade? Como que eu vou trabalhar isso? Muitas vezes a gente fala, se eu trabalhar o mesmo tema com química e física junto, eu tenho interdisciplinaridade. Será que é isso? Então, também é uma questão para a gente pensar, né? Como que a gente vai trabalhar esses temas, né? E aí, falando dos temas um pouco polêmicos, eu trouxe aqui, levantei alguns temas que podem ser interessantes para a gente trabalhar, né? Para que a gente possa pensar a ciência, a história da ciência, a nossa realidade também, né? As questões atuais. Então, eu trouxe aí a questão dos agrotóxicos, dos impactos ambientais. Então, a professora Lena, nós publicamos há um tempo atrás um trabalho falando sobre o livro da Carson, né, que é a Primavera Silenciosa. Então, falando um pouco dessa questão dos agrotóxicos, desses impactos. A gente hoje tem a questão das fontes de energia e sustentabilidade. Então, como que as fontes de energia que muitas vezes se diz sustentável, como que elas também causam o seu impacto, né? Então, uma coisa legal que eu trouxe para os alunos foi essa questão do descarte das placas solares. Então, como a gente faz para descartar essas placas fotovoltaicas, de onde elas são descartadas? A gente tem grandes lixões, que também é um problema socioambiental, né? Aí a gente tem a questão das mudanças climáticas e da sociedade, né? Isso a gente está vivendo, então a gente não precisa ir muito longe, né? Então, essas ondas de calor, essas chuvas que a gente está tendo em excesso, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, enfim. A extinção de espécies e conservação da biodiversidade, as ODS e educação para a sustentabilidade, a questão da inteligência artificial e impactos ambientais. Então, essa última semana, esses últimos 15 dias, ficou bem famosinho aí, ficou bem na moda a ideia de você transformar uma foto sua naquele modelinho do estúdio Ghibli, né? Então, todo mundo fazendo e tal. E aí, de antemão, muitas notícias falando sobre o quanto a gente gastou de água para fazer aquela imagem, né? Porque para você resfriar todo o sistema lá que vai ser responsável por trabalhar com essa questão de inteligência artificial gasta não sei quantos milhões de litros de água. Então, também é um fator impactante que a gente não vê, que a gente muitas vezes não coloca, né? E não traz. E aí, por fim, né, manejo de resíduos e economia circular. Então, algumas ideias que a gente pode estar trabalhando com essa relação entre interdisciplinaridade, questões também que a gente coloca na interface da história da ciência. O que eu queria trazer para vocês de mais específico foi um trabalho de estudo de caso que eu apresentei num congresso há um tempo atrás, há mais ou menos uns 15, 20 dias, que era uma questão que tratava da ecologia, da história da ciência, e foi muito curioso, porque assim, eu fui convidada para fazer uma fala num congresso
ecologia e religião, sustentabilidade e religião. E aí, nessa mesa que eu estava falando uma pessoa que era uma bióloga, falando sobre as questões ambientais, dos pinguins, né, falando sobre o derretimento das calotas polares. Aí eu tinha um padre que estava falando sobre as questões mais filosóficas, teológicas, falou um pouco sobre essa questão do Francisco, né, e dos documentos que ele traz em relação à ecologia, e ele me chamou porque ele pensou na seguinte questão: como historiadora da ciência, eu queria que você trouxesse um panorama geral de como a gente trata a ecologia, como foi tratado ao longo do tempo, como a gente trata agora. E eu confesso que eu fiquei meio em saia justa, assim, que eu pensei, como, né, tudo bem. Mas eu lembro da professora Ana falando, vou falar de Deus e seus parentes, né? Vou falar da ecologia desde Aristóteles até os dias de hoje. Então, eu também fiz um recorte. E aí, lógico que, né, assim como todos, né, eu fiz um recorte dentro da minha zona de conforto, né? Para que eu pudesse também levar algumas perspectivas e algumas reflexões. Então, eu comecei trabalhando com eles questões mais biológicas, então eu falei um pouquinho sobre a questão da ecologia, sobre o que significava a palavra ecologia, que o eco vem da palavra oikos, que significa casa, logia vem de estudo. Aí depois eu trouxe para elas a questão do meu trabalho de mestrado, falando um pouquinho sobre a visão da natureza no Renascimento, como é que a gente tinha esse olhar para a natureza, mas não um olhar que eu posso tirar da natureza, mas assim um olhar de contemplação, um olhar de busca, né? Um olhar de mistério, né? De tentar revelar o que a natureza trazia. Aí, como eu estava no ambiente religioso, também trouxe essa questão da maioria dos autores dessa época, né? Encontrarem também na natureza essa expressão religiosa, expressão de Deus, né? Então, como que a gente pode tratar essas questões. Aí, trabalhei com o meu autor do mestrado, que foi o Gessner, ele trouxe algumas imagens dessa questão da natureza, falando sobre os animais, como ele pesquisava. Eu não vou aqui repetir, porque eu acho que vocês já me ouviram falar muitas vezes sobre o meu trabalho, mas né, trouxe para eles algumas imagens de animais, das obras do História Animalium do Gessner, mostrei alguns animais que eram até diferentes, o rinoceronte, enfim, para trazer, para mostrar, né, essa ideia de contemplação mesmo, né, de que era mais importante eu entender o que a natureza tinha do que explorar, de fato, do que querer tirar alguma coisa dela, e sim essa ideia de contemplação. E aí eu dei um salto no tempo e falei um pouco também da questão do meu doutorado, que era sobre o Athanasius Kircher, e sobre a ideia dele do dilúvio universal. E aí eu quis fazer um paralelo com essa questão, não que naquela época o dilúvio tenha sido tratado como um desastre, como uma catástrofe, né? De certa forma, sim, se a gente for pensar na questão religiosa, dos pecados, que né, a grande inundação veio para lavar e para recomeçar o mundo, né? Mas na questão mesmo de como o Kircher pensava a questão do planeta Terra, né, de como ele pensava essa questão da relação dos animais, como ele pensava também essa questão nessa transição da natureza, como essa questão da contemplação, mas ao mesmo tempo já nesse desvelar, né, já nessa questão científica, empírica, né? Então, essa diferença também já começando a mudar essa relação que ele tinha com a natureza. Mas, ao mesmo tempo, fazendo essa relação do homem com o divino e da natureza com o divino, ao mesmo tempo, eu posso tirar da natureza, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, enfim, contemplar e, ao mesmo tempo, não exagerar, vamos dizer assim, né? Aí eu falei do meu trabalho do Arcano em 3 livros de Gesta, falando um pouquinho sobre essa questão do dilúvio universal, de como aconteceu, de como ela acreditava, né, que para ele o dilúvio aconteceu de dentro para fora, que apesar da grande chuva que existiu, a gente teve as grandes paredes do abismo, do fundo da terra se rompendo, e aí você tem essa inundação tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Aí ele falando da questão do Éden terrestre, então o que mostra onde seria de fato esse jardim do Éden paradisíaco, né, que a gente teria aqui ainda terrestre, lá que teria sido construída a arca, porque lá teriam os materiais
certos para que a arca fosse construída, e seria um lugar onde os animais pudessem também chegar, e aí mostram os rios que ali a gente que estavam ali presentes, e também ali foi quando a água teria começado a surgir. Então, essas relações dele dizendo, né, essa questão da natureza, e depois, no final, ele acaba até fazendo essa relação entre a arca da salvação, né, e, enfim, o que a arca significaria na questão religiosa, para a fé, o que o homem seria ou representaria, os animais que entraram nela, enfim, né. Aí depois um novo salto passando para a questão da Revolução Industrial, que aí sim a gente vê a natureza sendo utilizada como uma fonte de recursos, né? E não mais na sua contemplação, e não mais nessa relação respeitosa, mas sim numa relação de fonte mesmo, né? De recursos industriais. Aí eu trouxe algumas fotos para mostrar a questão da poluição, do início da poluição atmosférica, poluição dos rios, né, dos dejetos, e falar um pouco dessa questão da natureza como a gente vê hoje, né, como é muito vista hoje no sentido de que qual é o papel da natureza, qual é a nossa relação com ela, né? E aí eu deixei uma pergunta de reflexão, assim, no final, dizendo que, será que, se a gente pensar, né, no dilúvio universal, será que a gente estaria próximo de um novo dilúvio, né? Se a gente comparar essa questão do dilúvio universal com a questão da catástrofe, né? Será que todas essas catástrofes que a gente vem produzindo também não está nos aproximando de uma nova catástrofe? Será que a gente também não vai precisar de uma nova arca para que a gente possa ser, de certa forma, salvo, né? Como que seria essa arca? O que seria essa arca? Será que construir essa arca não seria construir soluções, né, para que a gente possa repensar o presente, repensar o futuro? Será que aquelas questões que a gente sempre pensa, né, que a gente conhece o passado para não repetir no futuro? Será que também essa questão do dilúvio não nos cabe essa reflexão? Aí também, qual o papel da história da ciência e tecnologia para essa análise, para a compreensão e solução desses problemas ambientais? Aí, por fim, né, no nosso lugar de professor, qual que é o nosso papel quando a gente pensa que nós somos transformadores sociais para as questões ambientais? Como é que a gente vai tratar isso em sala de aula? A gente vai tratar de forma negacionista? A gente vai tratar de forma com seriedade? A gente vai trazer também essa relação de diversas disciplinas trabalhando juntas para uma solução? Então, eu estou fazendo uma experiência bem interessante aqui no colégio, que é trabalhar com STEM. Né? Então, a gente pega um problema, geralmente aqui a gente está trabalhando com lixo, problema de reciclagem de lixo. Então, como é que eu posso trabalhar com lixo? Então, minha parte é falar um pouco sobre os micro-organismos. Aí a professora de Química está trabalhando com a questão do bioplástico, como é que seria possível utilizar, por exemplo, no lugar do copo comum, um copo de bioplástico. Né? Então, a gente tem outros professores de matemática ajudando com cálculos. Então, a gente tem outros professores envolvidos. E é uma questão interessante, né? Que a gente consegue usar várias disciplinas e vários professores trabalhando por esse bem comum. Então, esse seria um dos temas que a gente poderia tratar nessas questões socioambientais e também nessa questão interdisciplinar, né? Deixa eu parar de compartilhar. E é isso, gente. Eu acho que era mais para a gente causar uma provocação mesmo, para a gente poder conversar e, enfim, acho que agora eu abro para a gente discutir. Então, gente, quem quiser perguntar, pode levantar a mãozinha lá e manda ver. Pode comentar também, trazer algum relato, alguma experiência. Se tem experiência nessa parte, já enfrentou algum tema social dentro da sua sala de aula? Esses temas sociocientíficos? Qual é a visão que vocês têm? Como que vocês construíram o trabalho nesse tema? Então, vou começar aqui. Vai lá, Primeiro eu queria, assim, né, parabenizar sempre a Fábio quando ela apresenta, né,
apresenta com uma propriedade, pelo menos para mim, assim, eu olho desse lugar, assim, de professora, né, Fabi, vejo quanto, Fabi, que quanto tu colocas, assim, essa questão bem pontual, né, da história da ciência e tu amarra, né, como se a gente pudesse dar aquele nozinho, mostrando de que forma a gente pode estar trabalhando também conceitos que até são bastante densos, né, mas que quando eles vêm para a sala de aula, eles vão contribuir para que esse olhar que a história da ciência pode trazer para nós e também, né, alinhado com a interdisciplinaridade. Então, quando estavas apresentando, fiquei pensando, assim, tantas coisas tantos temas que a gente pode estar fomentando isso lá na sala de aula, né? Eu queria dizer, assim, para vocês, o que na minha realidade hoje, eu olho bem assim, por exemplo, para os estágios supervisionados, né? Porque mesmo que eu trabalhe na formação de professores, o componente curricular da história, da ciência, eu sempre, quando pego eles lá no estágio, eu quero ver, será que ficou alguma coisa? Né, o que ficou e de que forma, assim, não que seja eu a pessoa que vou sempre dizer, vamos buscar a história da ciência, mas que parte deles, né? E sempre se busca isso, sabe? Olhar para aquele tema que nos parece assim, não dá para a gente fazer nada, não tem como a gente fazer. Mas, de repente, a gente vai vendo, assim, as grandes possibilidades que a gente tem de trabalhar, desde que seja, por exemplo, um texto que fala sobre antibióticos, né? E vai buscar também olhar para a história da ciência, né? Outros temas bem mais corriqueiros, como os modelos atômicos, que é bastante, que vem, assim, muito deles, né? Eles buscam essa questão também de trabalhar. Mas em cada um dos temas que a gente aborda, tem como a gente fazer esse alinhamento, né? Esse momento que você vai buscar de alguma forma, olhar para aquele contexto histórico, né, historiográfico, que seja aquilo que pode nos mover para pensar para fora da caixinha. Né? E daí, assim, eu vejo um grande movimento, ou melhor, uma grande oportunidade também, que eu queria colocar aqui para vocês, as próprias produções, sabe, que a gente tem, inclusive eu tenho aqui bem pertinho de mim, né, as produções que eu recebi aí, e da história da ciência, esses materiais, que são resultados de pesquisa, né, e que a gente, então, vai buscando trabalhar com eles também. Tanto, eu vou buscar o percurso da história da química, mas eu posso, a partir desse, estar colocando outras questões próprias daquilo que eles estão desenvolvendo aqui, ou esse daqui que a gente já trabalhou também, do Lipasteur, e, enfim, e das estratégias femininas, que eu penso que ela tem um espaço bem forte, né, importante para a gente trabalhar também. Fora essas questões, assim, eu não sei, que eu tenho buscado ultimamente conversar com os estudantes, também com a Sandra, né, que é a minha parceira, quando aparecem, assim, até esses textos que são mais comuns para o público em geral, né, que é uma divulgação que vem e que é importante a gente olhar com um olhar crítico e buscar neste cenário também aquilo que nós podemos estar fomentando lá na sala de aula de debates e olhar para aquilo ali, bom, como é que está sendo colocado essa notícia, como é que está sendo colocado esse acontecimento, esse episódio, de que forma nós podemos estar dialogando para não deixar aquele professor que acredita em qualquer coisa, né? É nesse sentido, assim, que eu abro esse espaço aqui para a gente conversar. Não vou me alongar também. É muito bacana, Annelise, você traz aí a questão da história da ciência, que tenha uma possibilidade de interdisciplinaridade grande e a possibilidade da gente refletir, inclusive da gente pensar, né, que história da ciência é essa, né, que a Fabi coloca, né?
Quais são os personagens dessa história da ciência? Quais são os novos personagens que estão sendo agora desvelados depois de um período de apagamento, né? Então, acho que isso a gente tem que colocar. E eu fiquei com uma curiosidade, Annelise, porque, ó, gente, eu conheço Araquari, lá onde a Annelise trabalha, eu já fui lá no campus, né? Acho que foi o último evento que eu fui antes da pandemia, né? E, e foi muito, muito legal, né? Muito legal conhecer o pessoal lá e conhecer porque é uma área rural mesmo onde ela trabalha, né? Inclusive lá no Instituto Catarinense tem até curral com vaquinha, tem Uhum. tudo. Eu fui lá ver o bezerrinho que tinha nascido, então essa é roça, né? E, e aí, Annelise, o que eu queria te perguntar é se você usa isso aí, essa questão, porque olha, ficou muito forte na gente a fala da Aniele, né, na semana passada, né? Sim. A questão da educação do campo, né? Como é que é essa relação que é diferente? Você tem, assim, uma perspectiva de trabalhar por aí, Annelise? Ou o público que está lá não é um público que está interessado nisso e a gente tem que cutucar um interesse aí? Ó, primeiro eu queria dizer assim, ó, aqui só para contextualizar para quem não conhece, né? Então, a nossa escola aqui, quer dizer, o Instituto Federal, ele era uma escola vinculada à UFSC, que era uma escola que formava técnicos agrícolas, né? E que depois, com a institucionalização dos institutos federais, ele foi, então, campado para o Instituto Federal Catarinense. Então, aqui é uma escola fazenda. Nem eu conheço tudo isso aqui, tá, professora? Mas é grande É, demais. É grande demais. Então, a gente tem, assim, pela história, nós temos o técnico em agropecuária, mas ele verticaliza com cursos de agronomia, com curso de medicina veterinária e com uma licenciatura à noite, que ela também é diferenciada, né? Não temos muitas licenciaturas, por exemplo, a licenciatura em ciências agrícolas. No olha, Brasil, eu não tenho certeza, mas não são muitos. É muitas instituições que oferecem. E que vai trabalhar também, tem um viés assim, não é sala de aula só, mas trabalhar com as comunidades, com esses grupos de familiar, né, de agricultura familiar também, e de produção, né, desses. ah, que Então, interessante. é muito interessante. Eu diria assim, ó, há espaço e a gente precisaria realmente cutucar, né? Eu tive É, uma oportunidade, para vocês terem uma ideia, eu tive uma oportunidade, acho que há 2 anos atrás, de trabalhar a química, química mais geral, né, que é no primeiro período para eles. Então, os outros professores não tinham condições de assumir, eu assumi com eles, e eu consegui, uma das coisas assim que eu fico feliz, sabe, que eu comecei a trabalhar com eles essa questão da própria história da ciência com eles. Só que eu penso que, ouvindo agora, né, professora, que tu falaste, eu diria que tem como eu acho que a gente poderia estar trazendo estudantes de lá para é, conversar com a gente, né? Porque tem muito esse espaço, né, de olhar para a questão agrícola, é, até desses lugares menores aqui que fica em volta, né? sim, E né? nós temos também aqui várias comunidades quilombolas, acho que 2 conhecidas, bem conhecidas, e também indígenas, né? É. Então, aí na luta, né? Então, Na luta. Vitor, quer falar? Fala aí. Tá dando para me escutar bem? Ah, Sim. sim. Eu tô sem fone, mas eu só queria, assim, fazer um relato. Eu me formei ano passado, eu sou técnico em Química pelo Instituto Federal Goiano, e a gente tinha um programa que hoje em dia ele é extinto, assim, ele não existe no novo PPC dos cursos, mas era um programa que chamava Projeto Integrador. Ele acontecia mais ou menos no meio de maio, durante uma semana, e aí a gente teria que produzir, no caso eu aluno, né, um trabalho que seria apresentado, acho que em outubro. Eles
faziam cair a Semana do Projeto Integrador junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí eu lembro que no meu primeiro ano o tema foi resíduos, e aí a gente tinha várias aulas com diferentes professores, né, tanto da área técnica do meu curso, quanto da educação básica, e todos eles eram obrigados a trabalhar dentro desse tema de resíduos. Então, por exemplo, eu tive uma aula em conjunto entre minha professora de processos químicos industriais e o meu professor de história, falando justamente sobre Revolução Industrial. Então, ele trabalhou o que levou à Evolução Industrial, né, o que fomentou ela, e a professora de Química, né, no caso, ela trabalhou mais a parte do que é liberado em fábrica, então, os gases, o que a gente pode amenizar isso. A gente também teve uma aula com ela sobre planejamento de lixões e aterros sanitários. Mas, assim, o que eu queria falar também, que a professora Annelise estava falando sobre Fazenda Escola. O meu campus, ele é campus Iporá, então é uma cidade bem pequenininha, assim, e a gente tem a sede e a Fazenda Escola. E aí o meu projeto final foi estudar sobre como que era feito o tratamento de resíduos dentro da Fazenda Escola. E eu fui para a Fazenda Escola e eu acompanhei durante uma tarde um professor da área de agrárias, e ele me explicou todo o processo que era feito com os resíduos que vêm da sede até a fazenda escola, o que eles faziam com os rejeitos dos animais, né? Então, fezes que depois do tratamento devido vira, né, adubo, que eles também têm plantação, então tem mandioca, cana, eles têm algumas plantas frutíferas, mas enfim. E aí, como projeto final, eu levei uma compostagem em caixas, né, em pequena. E o meu projeto foi explicar o que era feito com os resíduos do nosso campus e como que ele era tratado lá nessa fazenda escola. Infelizmente, esse projeto não existe mais, né, um projeto integrador, mas foi muito proveitoso, assim, os 3 anos que eu tive. Olha que bacana. Agora vê, aí quando está falando de fazer um projeto, o que que é o mais importante, né? A seleção do tema, né? Não é você pôr junto o professor de física com de química para fazer uma interdisciplinaridade, porque eles são bonzinhos, né? É você escolher, você trabalhar em cima do objeto de estudo, né? Passar para o Cleiton e depois para a Elda, tá, Elda? O Cleiton estava com a mãozinha levantada antes. Fala, Cleiton. Abre o microfone. Desculpa, boa noite, é muito bom estar aqui. Gosto muito do programa, a oportunidade que a PUC me deu, que os orientadores me deram. Fabi, seus trabalhos são sempre excelentes e eu estou na fase de inspiração, né? Porque eu, infelizmente, estudei muito tarde e a ficha vai cair. A própria professora fala, a ficha cai depois do mestrado, né? Então, infelizmente, eu não estou trabalhando, trabalhei 10 anos no Estado, mas como eu não sou concursado, eles têm aquelas políticas neoliberais, mandou todo mundo embora, ficou só com a galera que já era concursada. Então, estou 1 ano e meio parado. Mas o que ocorre? Eu me inscrevi no portal da USP de revistas, né? E aí eu recebi lá uma chamada deles lá da revista Organicom, vão lançar um dossiê sobre comunicação, é, energia climática e Amazônia. Aí eu falei, opa, vou tentar. Mandar um e-mail para mim, eu falei, vou me jogar, né? Vou pelo menos tentar e vou me submeter, vamos ver o que rola, né? Dentro dos eixos, tinha um eixo bem bacana, que é os saberes tradicionais, como balilastes da preparação, da preservação da floresta amazônica. Então, eu já pensei em etnociência, eurocentrismo científico, essa relação, né? Então, vai ser meu primeiro artigo, vamos dizer assim, e eu vou me jogar e vou ver o que dá, né? Porque já vou começar a trabalhar com essa coisa da interdisciplinaridade mesmo, ver o que eu posso fazer, determinar o objeto e vamos que vamos. Mas parabéns pelo seu trabalho, muito show, e vamos ver o que rola aí. Era isso que eu queria falar só, tá bom?
Obrigada, Cleiton. Boa sorte aí. Espero que você consiga alguma coisa logo. Se quiser mandar seu currículo, colocar lá no grupo, a gente também te ajuda aí quando souber Então, de ó, alguma coisa. Cleiton procura emprego, gente, ó. Ó, tá Obrigado, gente. minha sobrinha Isabel, que é lá da Zona Leste também, viu, Cleiton? É. Obrigado pela força. Tamo junto, gente. Boa Tamo noite. junto. Boa sorte com o Oi, trabalho. Espero que seja Valeu. aprovado. muito bom. Vamos ver a Elda, então. Olá, boa noite. Fabiana, uma dúvida em relação ao seu projeto, seu lindo projeto, né, que você está fazendo na sua escola. Você provavelmente está coordenando esse projeto, né, pelo que eu entendi. Como que aconteceu? Você propôs o tema, os professores foram voluntários? Como é que está sendo esse desenvolvimento? Eu pergunto isso porque onde eu trabalho, apesar de termos, assim, a gente tem um núcleo de pesquisa científica, a gente tem a parte da cultura, da arte, do esporte, tudo muito bem desenvolvido, mas tudo bem fragmentado também, né? Então, tem o clube de química, tem o clube de história, tem o clube de línguas, é tudo muito fragmentado, e isso fica muito evidente assim, a cada trabalho exposto nas feiras de ciências. Então, como foi esse processo? O seu colégio já costuma trabalhar com com essa abordagem interdisciplinar? Porque onde eu trabalho é bem difícil. Bem difícil, e eu gostaria muito, eu estou tentando aos poucos conversar com os meus colegas para fazer algo nesse sentido, mas há uma resistência. Não é fácil mesmo. Eu acho que aqui tem uma vantagem que a coordenação é muito aberta, assim. Então, quando a gente chega com uma proposta, é sempre aceita, no sentido de que se avalia, né, se é viável ou não, e aí você tem esse aceite. Aí, como tem essa disciplina de STEM, então a ideia era a gente propor uma solução para algum problema do colégio. Então, eu trouxe para as alunas que a gente tinha que propor uma solução. Então, elas tinham que levantar os problemas, que aí tinha que, depois de escolher o problema que elas iam levantar, que aqui é um colégio, eu falo as alunas, porque aqui é um colégio single sex, é um colégio só de meninas. Então, elas tinham que levantar esse projeto, essa solução para esse problema. Aí levantaram vários problemas, assim, que elas achavam e tal. E aí o problema que acharam mais interessante para se achar uma solução mais viável, é porque aqui você tem os bebedouros, em cada bebedouro você tem lá um monte de copinho descartável. E aqueles copinhos, assim, são usados a rodo, né? Então, ninguém traz a garrafinha, quando traz, não usa. Então, aí, poxa, professora, a gente tem essa questão e não tem nenhum tipo de coleta seletiva. A gente tem um restaurante aqui na escola, né, que é o ensino integral, então vai tudo misturado, o que é lixo úmido com lixo seco. E aí eles viram nesse problema uma questão que poderia ser trabalhada, uma solução. Aí, então, a gente propôs algumas soluções do que queria ser feito. Aí surgiram várias ideias, assim, vamos propor o básico, né, trazer as lixeiras seletivas, tá, mas daí, além do mais, vamos propor um novo tipo de copo. Aí veio a ideia do bioplástico. Aí o bioplástico, eu já tinha visto algumas coisas sobre bioplástico, mas eu falei, bom, é uma coisa que eu não tenho competência para fazer sozinha. E aí eu convidei a professora de química. Aí eu falei, professora, ó, a gente está fazendo assim e tal, não sei o quê, o que você acha? Ela não, aí ela topou esse trabalho, a gente levou para a coordenação, e ela falou, não, tudo bem, então a gente divide meio que esse projeto. Então, uma aula eu trabalho, aí outra aula ela trabalha, aí teve que fazer o bioplástico, né? Então ela teve que ir lá ficar no laboratório fazendo, então essa aula ela que levou com as meninas. Aí o primeiro teste que a gente fez fungou, porque sei lá, não sei o que aconteceu exatamente, sei que deu fungo. Ela, Fabi, deu fungo, vai ver. Aí eu fiz uma placa, aí eu plaqueei os fungos, aí a gente trabalhou com essa questão, porque não deu certo. Mas ao mesmo tempo, professor de matemática também foi convidado. Você falou que o professor de matemática foi convidada para calcular a quantidade de lixo que eles produziam, que a gente produzia, calcular a quantidade de lixo que a cozinha produzia e jogava fora, né? Então, como que a gente, assim, entrei em contato com uma cooperativa de captadores aqui da região para ver se valia a pena a gente selecionar o plástico, que eles virem depois retirar plástico, vidro, metal. Então, ela ajudou nessa parte.
Aí a professora de português já pensou em fazer alguma coisa de redação relacionada a essa questão ambiental. Espontaneamente, ela foi se integrando ao projeto. A gente tem uma reunião pedagógica e a gente colocou que a gente estava fazendo esse trabalho, aí ela falou, e se eu fizesse isso? Aí a professora de português, eu também posso, e aí isso foi acontecendo. Aí a gente tem uma mostra cultural que acontece em outubro, e a ideia é a gente fazer essa mostra, nessa mostra apresentar esse trabalho que está sendo interdisciplinar. Ai, que bonito. Porque onde eu trabalho é tudo muito fragmentado. Mas o Marco, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Marco, né, Fabi? Que o Marco começou lá a fazer o trabalho dele lá das fotomicrografias eletrônicas com o celular, não, e a lentinha do celular lá, e virou assim uma febre na escola, né? Todo mundo começou a querer se envolver, né? Por quê? Porque é aí que tá. Você tem um tema interessante que chama a atenção dos alunos, né? Os professores também vão querer participar. Né? Professor é curioso, gente. Professor é desbravador. Faz parte do DNA do professor. Por isso que esses slides aí que estão agora sendo obrigatório, de uso obrigatório, né? Que o Tarcísio trouxe aí do Paraná, os aprendizados, né, Elda? Trouxe o secretário de Educação. Gente, tá um horror isso aí. Sério, tem slides. Eu trabalho numa escola federal, né? Daí eu então, não, mas você vai, tem os slides que é obrigatório. Ontem mesmo a gente está conversando isso em outro grupo, né, mais ligado ao ensino de química. Como que o professor vai ter a sua autonomia? Eu defendo, o professor sempre acha a brecha, né? Sempre acha a brecha, né? Então, a gente tem que acreditar no tato. Agora, o que acontece? A formação dos professores está complicada também, né? Porque a maioria das escolas, das licenciaturas, tem um aumento grande de licenciatura EAD, que os professores estão sendo formados com os slides também. Exatamente. Né? Não é? Então, como é que vai fazer isso? Eu acho, assim, que... Desculpa, mas acho que é parte do professor, né? A gente não dá para esperar de cima para baixo nesse sentido. Então, se você tem lá os clubinhos reunidos, né? Sei lá, se uma proposta surge, você tem mais interação com um ou com o outro, vale a pena convidar também. Quando eu entrei aqui nesse colégio, eu fiz um trabalho que eu até depois apresentei num congresso lá de História da Ciência e Ensino, que foi sobre os cordéis. Então, eu trabalhei a questão dos biomas, aí chamei a professora de português para trabalhar o que era o cordel, e aí a gente fez um trabalho com a questão da história da ciência, os portugueses chegando no Brasil, então foi bem interessante, assim. Então sempre, como a professora Helena falou, sempre tem uma brecha, né, e tem que partir da gente, não dá para ficar esperando... porque as situações na maioria dos professores são trágicas, né, salário baixo, muitas aulas, poucas condições na escola. Mas não sei, professor tem uma força, tem um poder que ele sabe que tem. Isso que a gente tem que preservar. Olha, a Silvana está com a mão levantada também. Vamos ver a questão dela para ela entrar aqui no papo também. A gente continua a conversa. Oi, gente, boa noite. Oi. Sou Silvana Bispo, falo aqui da Bahia, né? Salvador, soteropolitana. Que delícia. Um prazer estar com vocês. Semana passada eu participei do seminário, recebi o link para a reunião de hoje. Estava aqui na tese, né? Estou finalizando minha tese de doutorado, faço doutorado aqui no PPGNI, é grande o nome, mas eu vou falar, Programa de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gêneros e Feminismos. Trabalho com a Organização de Mulheres Negras desde a graduação, né? O Movimento de Mulheres Negras aqui em Salvador. E agora eu estou trabalhando com 20 histórias, trajetórias, escreviventes de 20 quilombolas aqui no estado da Bahia. Né, pretendo defender até mês 6, e é nessa conjuntura que a professora Maria Helena falou, né, dessa dinâmica que o professor é curioso e o professor vai, né, acho que foi um pouco disso, antes de ela falar eu já estava pensando, porque eu sou professora do estado, né, há 13 anos, mas eu dou aula há muito tempo, sou professora também de formação de professores, e ontem mesmo eu estava debatendo com uma amiga, conversando, gente, como um inominável conseguiu fazer um revés desse processo de formação de professores, que eu lembro que a gente rodava aqui a Bahia, esse estado imenso fazendo formação,
e eu era responsável pelo módulo de relações de gênero e raça, né? E aí a gente ia por fronte mesmo, fazer formação, debater para lugares que as pessoas acham que Bahia é Recôncavo e Salvador, né? A Bahia não é só Recôncavo e Salvador. E aí Nossa, tem você vai muita para coisa, lugares né? extremamente distantes, que as pessoas não têm acesso, né, a determinado debate, determinadas discussões. E como trazer isso para a sala de aula, como incorporar, por exemplo, a discussão de educação escolar quilombola dentro do estado de maioria de comunidades quilombolas, né? O censo de 2022 já está aí afirmando, acho que esses números são bem maior ainda, né? Muitas comunidades ainda têm essa coisa de negar que é quilombola por todo o processo histórico de invisibilização, de preconceito, de racismo. Esses números são muito mais para frente do que esses dados do censo, mas é o que temos, né? Então, oficialmente, que temos que trabalhar. Então, desculpa, gente. Então, essa questão de estar trazendo esse debate para a sala de aula, minha escola recebe alunos de 3 comunidades quilombolas. E aí eu fico guerreando, né? Porque tem que trazer o debate. Aí, ao mesmo momento que o professor é curioso, quer se engajar no processo, tem aqueles também que querem sabotar, né? Ah, tá inventando isso por quê? Ah, é porque tá chegando agora. Aí eu falei, como é que eu tô chegando agora? Oficialmente já sou concursada há 13 anos. Eu tenho 43, já dou aula desde os 18 anos, dentro da militância. Como é que eu estou chegando agora? Aí você também tem que ir para o embate, porque tem aquela também do comodismo, né? Tem aquela do comodismo de você não fazer e também ficar sabotando o trabalho. Eu falei, a gente tem que entender que a gente recebe alunos quilombola, apesar de a escola não ser quilombola, a gente recebe. Então, esse projeto de pensar essas dinâmicas, essas concepções da multidisciplinaridade é extremamente importante. Aí a gente consegue parceria aqui, consegue parceria ali, e aí com essa dinâmica também desse novo ensino médio, ainda bem que ainda não chegou essa coisa abominável que está no Sul, que está em São Paulo, que aqui a gente já está sentindo, né? A gente vai ter até uma mobilização dia 27 para estar debatendo isso, porque a gente já está sentindo a poeirinha desses slides, né, professora? Maria Helena chegando aqui em terras baianas, né? Mas é isso. E parabéns pela fala de Fabi, pelo trabalho, e vamos seguindo, né? Aí eu tenho uma filha de 6 anos, ela falando domingo, mãe, eu vou ser professora igual a minha mãe. Eu e minha mãe falou, não! Aí minha mãe é uma profissão linda, minha filha, mas eu vejo o que sua mãe passa. Porque a gente que tem compromisso político, né? Eu estou numa escola, eu estou dentro do estado da Bahia, com a maioria, né? Maciçamente negra, com um estado de maioria negra, de público de maioria negra, como é que eu vou fazer? Eu vou me recusar, vou virar uma professora mínima e oferecer o mínimo, e aí a gente acaba se desgastando mesmo. Mas é isso. Sigamos e obrigado pela fala e continuarem participando. Me desculpe. Nossa, a gente que agradece o ânimo, viu, Silvana? Porque realmente a gente precisa se unir nesse ânimo, porque a coisa está muito pesada. Está muito pesada, né? Então, ir para ações, né? Para colocar, pensar em ações mesmo, né? Para a gente desenvolver, né? Porque sei lá, eu já estou meio passadinha, mas ainda tenho um pouco de energia. Pretendo continuar investindo nisso. Mas olha, quando eu comecei a trabalhar na área de ensino, nossa, a gente ia dar mini curso em tudo quanto era lugar. Entendeu? E aí vamos lá, vamos dar mini curso, vamos agitar o pessoal, né? Então era uma coisa assim que a gente precisa retomar essa tradição. E agora com outras bases, né? Também a gente levando não só a questão da ciência, mas a questão dessa ciência na sociedade, né? Da construção dessa ciência pelo social, né? Cleiton quer falar mais? Deixa o Cleiton falar. Oi, eu queria, para Fabi. Fabi, você falou do projeto STEM, né, que tem aí na escola que você trabalha, né? Então, meu doutorado, ele está voltado exatamente na mudança que ocorreu, né, da robótica educacional para o STEM, né? E aí, mais para frente, se eu gostaria de saber se eu posso contar com você, no sentido de uma entrevista, alguma coisa que você possa me falar, como que eles trabalham com o projeto STEM aí na sua escola e como que você vê isso, né?
Que agora é STEM mais H, né? Então já colocaram o H aí no meio, né? Agora tem humanidades no meio, né? Só que ninguém Mas o sabe A, muito bem o A do STEM era artes, né? Daí eles isso. tiraram. E Eles agora tiraram colocaram o esse A e H aí, né? colocaram o H. Isso é Agora muito bacana. essas siglas me irritam um pouco, viu, gente? Essas siglas me irritam um pouco. E eu Fico estava pesquisando, irritada. ninguém sabe quem cunhou o termo, ninguém sabe de onde surgiu Não, mas esse H. fica pondo sigla para coisa que já é Pois muito é. velha, entendeu? Sabe? Tem coisa que nem o exemplo que eu sempre dou, né? Metodologias ativas, né? Puta, parece que ninguém fazia nada, todo mundo estava parado, entendeu? É. Daí eu cheguei para os meus alunos, falei, vamos fazer um painel integrado, né? Poxa, isso aí é mais velho do que vá para frente. Nossa, tinha livro de dinâmica de grupo, tal, não sei o que, isso nos anos 60, 70, entendeu? Agora, como é que chama painel integrado? Chama Jigsaw. Jigsaw. Porque o E quando você computador põe no plano sorteia. de aula, É, nossa, você está é. muito Não, bem eu na fita, ponho né? Jigsaw. Sala de aula invertida. Eu falei, que Sala de coisa aula invertida. invertida? Que coisa invertida o quê? A minha aula sempre foi assim, sempre foi muito direitinha. Não tinha nada de. O invertido é o professor falando lá na frente e os alunos quietinhos, né? Isso que é invertido, né? É. Então a gente tem que tomar cuidado com essas siglas, né? Tem que tomar sempre muito cuidado, Eu nem né? sabia desse H aí, gente. É, olha só, A cada história vez. da ciência, por si só, ela tem caráter interdisciplinar. Né? Não tem como a gente abordar um tema É, pela história da ciência sem abordar aspecto é. social, político, Então, ético. o que me preocupa também, gente, que eu acho que a gente devia pensar, essa questão, né? Essa questão da sustentabilidade. Esse é um outro termo que foi tão apropriado, né? Que, por exemplo, a gente está falando, vamos ver na escola, esses projetos assim de reciclagem na escola são maravilhosos, né? Uma maravilha, muito bacana, tal, não sei o quê. Agora, o que que a Coca-Cola faz para pegar esse mundo de PET que é jogado por aí? Engenharia reversa não existe ainda, né? Isso aí tinha que ter, que é a obrigação da empresa que vai descartar esse negócio no ambiente, né? Ter um compromisso. Aí o que que fizeram? Fizeram a garrafa retornável agora, né? PET retornável. Só que você não encontra em lugar nenhum, a coisa mais difícil é se achar, né? Então tá fazendo sua parte, tô retornando. Aí Assim, vem no papel tá a tudo bonitinho lá. vem a Vale falar do investimento que faz na Amazônia. A Vale, gente, o que é isso? Destruiu Minas Gerais, está destruindo direto. Então a gente tem que ter também uma perspectiva, né? E tem mais esse negócio do agrotóxicos, por exemplo, né? Tem uma frente ruralista para censurar livro didático, entendeu? É uma coisa assim que a gente está numa situação muito ruim mesmo. A gente tem que lutar muito para superar essas coisas, né? E o que a gente tem que fazer é realmente fazer as propostas aí, né? E estamos aqui para cutucar todo mundo para desenvolver esses projetos para se ter uma crítica, né? Eu acho que quem está falando, acho que a Annelise mesmo, né? A questão da leitura das notícias, né? Isso aí acho que é fundamental a gente fazer no momento, né? Não aceitar a coisa, a gente analisar como que analisa, né? Sabe algo que os alunos gostam bastante? Trabalhar com júri simulado. Pegar um determinado, se a gente pega um determinado tema desses e coloca ali, monta. Ano passado eu fiz com gravidez na adolescência, na perspectiva da adolescente e do adolescente, né, do menino, porque pouco se fala, né, parece que o filho é só da garota, enfim. Trabalhei com a questão das células tronco embrionárias, isso gera muita discussão.
Os alunos se empenham bastante. Biólogo adora fazer júri simulado, vem lá do Ciência Integrada da Miriam Krasiuschik. Eu fiz um tipo adaptado ali, que a gente não dava o veredito, sabe? No final a gente não. Na verdade, eu falava, a gente está simulado, né? Então a gente vai aqui discutir perspectivas, né? Não tinha ali uma culpado inocente, mas é bacana, trabalhar com a questão da biotecnologia, eu trabalhei também, que acaba trazendo essas levantar as argumentações, né? As argumentações que se tem, né? Exatamente. Porque tem coisas muito complexas. Você pega, por exemplo, a questão da transição energética. Também. Né? Gente, isso aí é um rolo, né? Não dá para simplesmente parar de produzir petróleo, senão você para o mundo, né? Sim. Como é que você vai fazer essa transição? Agora, cada vez mais difícil com aquele maluco de topete que está lá nos Estados Unidos, infernizando a vida de todo mundo, né? Que é aquilo, então, né? Então, tá tendo uma outra conjuntura que a gente não está muito acostumada, né? Desse do cada um por si, né? É uma coisa que a gente tem que ver como que pode fazer para se organizar, né? Por isso que a gente tem que buscar os pontos comuns. E aí, talvez um trabalho centrado em temas, em objetos específicos, ajude a gente a pensar o que tem de comum dentro de uma gama de diversidades, né? Então, isso seria interessante, pegar esse tema pesado, mas, sei lá, eu sinto falta de discutir profundamente mesmo, que todo mundo fala, vamos reciclar. Eu sou a doida da reciclagem, viu, gente? Eu reciclo tudo mesmo. Tá? E você entra, você começa a separar reciclado, aí fica um vício, aquilo lá você não consegue parar mais. Aí você vai, aí tem a tampinha para dar pro negócio do cachorrinho, e tem, ai meu Deus do céu, é uma coisa assim doida que você fica. Mas que isso aí resolve? Sabe? Meu marido, que era uma pessoa muito crítica, a gente ia, quando não tinha coleta seletiva em São Paulo, eu reciclava e ia levar o lixo no ponto e tinha uma ONG que chamava Reciclázaro, aqui da Zona Oeste, aqui da Lapa, que eles recolhiam, né? Era uma ONG, o pessoal trabalhava em cooperativa, separava, tal, não sei o quê. Aí eu falava, vamos levar o lixo reciclado? Ele falava, vamos lá, vamos salvar o capitalismo. Que realmente, sabe, a gente tá o quê? Tá deixando a coisa aí, não tem, sabe, a Coca-Cola não vai pegar as garrafas que ela produz para dar fim nisso, né? E aí a gente vai ser condenado ou a morrer afogado em PET ou em viver num mundo de uma estética duvidosa das coisas que fazem com os PET reaproveitado, né? Cada coisa feia que eu vou te dizer, né? Pelo amor de Deus, né? Então a de todo. romantização, né, da reciclagem. Então, mas podia. Dia da assim, reciclagem no colégio, aí os alunos vão lá, constroem cada um seu objeto e. Pois é, tem até umas coisas legais, mas a maioria, uma vez eu vi uma cidade aqui perto, acho que era Atibaia mesmo, viu, Zé? Ou alguma coisa perto, que tinha os enfeites de Natal de pet. Nossa, que coisa horrorosa, gente, umas árvores de Natal horríveis. Pelo amor de na entrada, muito feio, muito feio. Mas, enfim, não tem uma preocupação, né, de lidar com esse lixo, né? E depois eu tava falando para vocês, né, que eu preparei um curso sobre materiais. Eu tô quase, depois do que a gente estudou sobre a questão da produção e, e fim dos materiais, depois que a gente usa, eu tô querendo usar só latinha agora, que latinha recicla 100%. E a fusão. Muito menos energia. É que é mais caro, você vê. Aí você vai comprar mais caro. Zé Luiz quer fazer um comentário? Bom, primeiro que essa de PET de Atibaia eu não lembro, Lena. Mas é verdade o seguinte: a entrada da cidade, eu não sei quem é que cuida da decoração, mas é muito feia.
A própria palavra Atibaia é feita num alumínio, parece uma cobra de ferro, uma coisa muito estranha. Pode ser que fizeram alguma coisa no Natal que eu nem Não, vi. eu acho que não era bem em Atibaia, mas era nessa região, porque eu lembro que eu estava indo para o encontro da SBQ, que é em Lindóia, né? Então a gente passa por Atibaia, tal, passa ali na região, né, da Entendi, entendi. Mantiqueira, Agora, né? eu queria aproveitar, Lena, que já que você Hum. tocou nessas questões da reciclagem e da, enfim, né, do lixo que a gente está criando no mundo, no mar, né, em tantos lugares. É um tema que acho que a Fabi falou no começo, que eu acho que também tem muito apelo para a gente desenvolver as ideias que a gente está falando aqui, né, que é essa questão, até que ela citou aí a Arca de Noé, essa questão do fim do mundo, né? Isso eu acho que é uma coisa que, como a gente não é gaúcho, né, Helena, mas eu tenho uns amigos gaúchos, né, que ficaram, né, um mês aí de vida que foi um inferno de água, né? A Então, Annelise sofre lá em Santa Catarina, também lá onde ela morava antes, lá Rio do Sul, né? Era muito complicado, o Eliseu, nosso amigo nosso, ele não podia nem ir para né? casa, foi um horror, né? Então, eu acho que a gente vai ter um espaço para conversar com os alunos, né, para desenvolver essas ideias de várias áreas, né, um pouco em torno dessa questão. E é engraçado, Lena, porque eu fico pensando assim, né? Quando eu era estudante de faculdade, o tema não era o desastre ecológico, o tema era o desastre nuclear. Eu peguei ainda, você lembra, a A questão gente é do tempo da Guerra Fria, né, Zé? da Guerra Fria, É, e Guerra Fria. particularmente, né, lá na física, pegava muito a questão de Angra, né, o Brasil, É. caso os militares fizeram os acordos com a Alemanha para produzir, né, energia nuclear no Brasil e tudo mais, e a gente teve muito, era muito em voga a gente discutir. Eu me lembro que, não sei quem, que professor que uma vez falou, né, fez uma comparação, Fabi, com a questão do Noé, né, e dizia, Noé foi uma questão meio moral, meio externa, né? De repente, o mundo inundou, né? Ainda que hoje em dia a gente tem evidências de que o relato da inundação, do dilúvio, ele perpassa várias culturas daquela região. Quer dizer, que ali teve algum dilúvio, teve alguma chuva intensa, tal. Mas, de qualquer maneira, o professor falava, era uma destruição, castigo de Deus, uma coisa da natureza, né? E agora, como a gente estava nos anos 70, né? Com a questão nuclear, eles falaram, agora não é, agora é uma questão, né, de algum topeteiro aí, né, Helena, ia apertar um botão errado e a coisa desandar. Era o medo que a gente tinha lá na Guerra É. Fria, tá? Seja do lado de cá ou do lado de lá. Agora não é mais nem a questão do castigo de Deus, nem uma ameaça de apertar um botão, mas é esse caminho, Lena, você entende? Quer dizer, a gente não pode interromper o petróleo, você tem razão, né? O Brasil quer Não começar. pode parar de repente, né? Mas tem É, que buscar a é, transição, né? nosso país, no momento, vive até uma crise, não é o topeteiro, hein, Lena? É gente boa, né? É, Que quer explorar petróleo lá na Amazônia, né? é. É um problema sério. Não, o dinheiro vai ajudar a transição. Para mim é uma enrolação. Isso Não, aí tem outras coisas no meio que a gente tem que analisar também, né? é, Tem muita coisa, né? E tem agora aquele outro método de obter o gás, que é aquele que chama fracking, que explode o subterrâneo total, acaba com as fontes de água, com o lençol freático, com tudo, né? Que é o que como os Estados Unidos está se virando se virou a partir da crise do petróleo, foi por aí, por esse processo, que é devastador também, né? aliás, engraçado que vocês mencionaram, acho que foi a Fabi, o problema de usar água para esfriar, o que era mesmo? O computador da sua inteligência artificial. Ah, o computador que a gente está usando agora, isso mesmo. E é interessante, Helena, só para vocês terem um histórico, né? As grandes usinas nucleares,
elas têm que ser construídas perto de um rio, perto de água, porque tem um momento que você precisa esfriar. É o mesmo problema, olha que interessante. Aqui você tem que esfriar os computadores, senão eles queimam a cabeça, né? Lá você tinha que esfriar os reatores, né? Então, a água do rio, eu me lembro no Canadá, porque isso gerava, imagina o debate ecológico que gerava. Você tinha que desviar a água do rio, ela passava por dentro da usina, por tubos, tá? Ela não tinha contato nuclear, eles juravam de pé juntos que não tinha contaminação nuclear, só que a água voltava quente e entrava no rio de volta quente. E isso E começou a aí mudar matava os peixes. exatamente a ecologia do rio São Laurent, que é um rio lá para eles assim super, né, para os índios era super sagrado, tal, e tá lá sofrendo. Eu não sei nem o que que deu essa história, porque eu fui embora do Canadá, né? Não acompanhei Mas mais. É aqui uma coisa. teve a discussão de Angra também, tem um aquecimento da água do mar. É, Aí teve Mata alguma. muito coral, Oi? Mata os corais, né? É. Mas Aquecimento. acho que teve algum tipo de processo aí que sossegou um pouco isso, né? Mas no é. começo era devastador mesmo, né? É interessante. Agora a gente volta com o mesmo problema de aquecimento, de uso da água, mas para esfriar outras coisas, né? Agora é esfriar as máquinas, porque Para fazer bonequinho lá, para fazer meme. para a IA funcionar, ela precisa. Quem é que explicou essa semana isso, Helena? Foi no teu debate do outro dia? Não, né? Não, não, não. Não. Você está ficando zonzo aqui, Não, tanta isso aí reunião. tá. Ó, quando eu ouvi isso, foi lá em São Carlos, lá que a Karina Lupetti, é a Karina Lupetti que está aqui, tem uma Karina. Ela que estava falando sobre isso, que o marido dela faz a pesquisa envolvendo IA, e eles fazem a conta de quanta água está envolvendo. É ela mesmo, olha lá. É porque eu ouvi essa história essa semana, Helena, não sei aonde. Agora na minha cabeça, eu estou aqui. Alguém fez esse cálculo e colocou um número assim muito bravo, né? Não, é um absurdo, né, Karina? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que foi o André mesmo que comentou, né? Boa É, noite, gente. A gente estava aqui numa reunião, né? E é isso mesmo, esse aquecimento, né, das máquinas. E aí não tem nenhuma. A gente está falando, vocês estão falando de sustentabilidade, né? E essas questões, eu acho que é, quando você coloca. O André é da área de computacional, né, de simulação. Realmente, as máquinas, enfim, demandam ali, né, tanto esse ar-condicionado, né, mas, e aí, imagina os supercomputadores, assim, né, é, então, assim, localmente já demanda muito. Imagina essas mega máquinas aí que tem, né. Então, é isso, mas eu não vou lembrar o número, assim, mas tem uma questão não, é mesmo, assustador. do Eu É, receio. achei as notícias que saíram por causa desse negócio do Estúdio Ghibli, que foi super essa semana, né? Foi super falado. E aí falam que. Olha só, eu nem sabia também. O chat GPT, para escrever um e-mail de 100 palavras, ele utiliza 15 ml de água. Levando em consideração que a imagem utilizada do Estúdio Ghibli são modelos complexos, cada imagem usou de 2 a 3 litros de água. Então, assim, todo mundo fazendo, aproximadamente 6 bilhões de metros cúbicos de água foram usados nessa última semana para resfriar a produção aí das imagens. A pessoa que estava expondo esse problema, não sei onde foi, dizia assim, a gente pega o celular, né, uma coisa pequenininha, né, e aqui funciona o GPT, só que a gente não imagina o tamanho da máquina que está por é. detrás fazendo essa mágica aí Pois é, da. porque assim, não existe nada aqui no mundo que não tenha um suporte material, entendeu? Por isso que química é o máximo, né? Que a gente trabalha com as bases de tudo. Então, mas A não física tem. também. Não, a física fica falando, não, agora não tem mais matéria lá, a informação voa no espaço, vai por ondas eletromagnéticas e não sei o quê. Gente, aí é um perigo, né? A gente tem que criar essa consciência também, essa base material, né? Desses processos tão fúteis, né? Que a gente fica fazendo, na verdade, fútil, né? Você fazer
um desenhinho, eu pedi uma coisa que não tem uma. É só para você se divertir mesmo, né? Então é uma coisa muito, muito louca, né? Muito louco isso aí, muito louco. Até a Né? nossa live, Helena. É. Nesse momento, a gente está Quanta gastando. água a gente vai estar gastando? E não é só água, né? Porque além da água, por exemplo, aqui a gente usa energia que vem principalmente de hidrelétrica, né? Mas você vai para a Europa, onde estão os grandes centros de processamento, a maioria é termoelétrica, né? Então aí você tem também a questão dos gases de efeito estufa e tudo isso, né? Então a gente sempre tem que estar pensando nessa circulação da matéria pelo mundo, né? Matéria é a base, não tem, não tem como, A matéria é né? brava. É. Mas olha quanta coisa que a gente pode fazer aí. Aí, gente, fica. Eu acho que a gente já está indo aí para as últimas discussões, mas eu queria deixar o desafio aí, né, da gente pensar em temas para projetos, sei lá, de repente a gente pode até fazer tipo uma mini publicação com ideias, entendeu? Naquele sentido de pôr lá no site, né? No site do Lumen, a gente pode pôr como que a gente trabalharia um tema sociocientífico de forma interdisciplinar. Vamos topar esse desafio, pessoal? E aí a gente fica em contato. Quem entrou agora, tá? Pode me mandar um e-mail com o telefone para eu pôr no grupo do Zap. Ou eu ponho meu telefone aqui no chat, vocês anotam, tá? Que daí eu ponho, porque a gente tem um grupo do Zap, a gente pode trocar ideia mais rápido por aí. Aliás, não é nenhum grupo, é uma comunidade. Ô, Lena, quem tá de Oi. fora, eu não tô conseguindo acessar o chat. Ah, é Então, verdade, quem é de fora não consegue. Não, manda, vou falar. Quem não pegar, aí me manda o e-mail que eu repito, tá? É 11, que eu estou em São Paulo, capital do mundo. 11 9 9904 9790, tá? Então aí quem está chegando agora, a Silvana, o Juan, Ellen, tá? O A senhora pode Vitor repetir, também. professora, por favor? Hã? A Oi, senhora a pode Rita. repetir, por favor? 11 9 9904 9790, tá? A minha Ok, sobrinha eu não obrigada. vou dar porque ela já tem. É só o grupo é aberto mesmo? Qualquer um pode entrar? Não, você me manda a mensagem, me manda um oi, fala, olha, eu estava na reunião lá e eu te ponho no grupo, tá? É Uhum. aberto, aqui a gente trabalha aberto. A comunidade do WhatsApp é para a gente ter um contato assim mais rápido, tá? Então eu ponho avisos lá, mas também tem os grupos que estão se reunindo por temas, né? A gente tem um grupo de formação de professor, tem o grupo grande de arte e ciência, né? Tem o grupo que também Professora, vai. Oi, posso fazer fala, uma Marco. pergunta? Pode? Será que temas como. Estava pensando aqui, temas como a relação entre ciência e arte na construção e transmissão de conhecimentos científicos pode ser considerado como sociocientíficos? Assim, Depende no onde sentido que de está o despertar o sócio. interesse dos estudantes, de É ser um tema utilizado para contextualizar, intrigante. É, e a questão do engajamento nas aulas. é. Então, esse é um Eu tema considero as intrigante. fotomicrografias imagens didáticas, né? Sim. E Agora, traz essa questão da interdisciplinaridade. quando entra no sócio científico, tem que ter uma reflexão sobre o social. Então, aí você colocar a questão da relação arte-ciência na sociedade, como é que ela se coloca, ou numa Hum. perspectiva histórica, né, dentro Mas, de diferentes épocas e culturas, aí você hum, tem um tema sociocientífico. Se é mas no contexto do arte. processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, Sim, pedagógico. aí você tem que pôr, para ser sociocientífico, Marcos, você tem que ter o social no meio, Hum. né? Então, além de discutir, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples, né? A planta que o menino pegou lá no quintal dele e vai fazer a microfotografia da folha. E depois ele Hum. vai desenhar a planta, depois ele vai classificar, né?
E essa planta, o que que ela quer dizer socialmente? Ela tem uma função naquela comunidade? Ela é uma planta, por exemplo, tipo a jurema lá das comunidades da Sagração da Jurema lá na Bahia? Ou ela tem um significado de uma tradição culinária, por exemplo, da taioba, né? Vamos ver, então, Eu estava sabe, como pensando que ela... justamente nessa construção do conhecimento, Pro, nessa Então, construção vamos social do pegar... conhecimento através das fotomicrografias também. Pega o nosso pau-brasil. Nossa, esse significado social dele nossa, tá na raiz, né? Não é à toa que a gente chama brasileiro, né? Que é aquele que carregava o pau-brasil, né? Porque a exploração da natureza realmente não começa na Revolução Industrial, né, Fabi? Ela vem bem antes, né? Você vê que os colonizadores aqui chegaram e já carregavam as coisas, né? É interessante que você tem, por exemplo, num dos livros, o Tratado de Metalurgia, um dos que eu estudei do Georgios Agrícola, que foi publicado em 1556, já aparece lá nas representações das imagens as florestas destruídas, todas cortadinhas. Por quê? Porque precisava o carvão para colocar no alto forno, né, para a produção do ferro, por exemplo, né, para a metalurgia que se praticava. Então, essa questão da devastação, ela já vem há muito tempo, só que agora a gente está pagando o preço, né? Aí, né, a água está tocando, né? Está chegando. E é nesse sentido mesmo, né? Porque o que vai acontecer é um grande dilúvio, que as águas vão vir de baixo, né, Fabi? Que nem o Kirk fala. Ele estava certo. Vai vir dos depósitos das geleiras, né? Inundar tudo. E o que será a nossa Arca de Noé, né? Vou ficar pensando nisso. Mas teve aquele filme idiota lá, As naves para Marte, né? o 2012, não sei se vocês assistiram um filme que chama 2012, que os ricos ficavam tudo nos barcos mesmo, né? Mas Horrível. a fuga, né? as fugas, a fuga é o naufrágio do Titanic mesmo, né? Só fica quem tem o poder econômico, né? Mas é isso aí, gente. Então, eu acho que a gente rendeu na discussão hoje e ficou o desafio. Então, eu vou ficar cutucando vocês pelo WhatsApp para, na próxima reunião que a gente vai falar, não sei se é de construção de consenso na diversidade ou se vai falar de tecnologia, tá? Tem essas duas possibilidades, a gente ainda está organizando, mas a gente vai separar um pedaço da reunião para vir essas ideias aí, tá? Pode vir já com um mini texto, uma gravaçãozinha, um filminho, o que vocês quiserem, para a gente começar a agitar essas ideias, tá bom? Desafio aceito? Aceitíssimo. Oi, Ale. Ok. Tudo jóia. Beleza. A Silvana quer falar. Não, só falou ok, confirmado. É o desafio aceito. Ela levantou a mão. Estou aqui. Beleza, então, pessoal. Então, bom feriadão para vocês. Descansem ou trabalhem, façam o que vocês precisarem, né? E vamos em frente, tá? Obrigada, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. A gravação, temos que parar a gravação. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.